A paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical. Hoje estudaremos a lição de número 6, a importância do cuidado com a espiritualidade e as emoções. O nosso texto de referência é Gênesis capítulo 4 e eu quero te convidar a pegar sua Bíblia para nós lermos juntos. Vamos ler? E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve Caim, e disse, alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de 2 dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não se atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim, por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Na lição de hoje, nós falaremos sobre a conexão entre a espiritualidade e as nossas emoções. Tópico 1, espiritualidade e emoções. O exercício de nossa espiritualidade é bênção de Deus para a nossa vida e ela deve ser exercida de forma saudável e tranquila. E nós precisamos tomar muito cuidado quanto a isso. E é por isso que nós vamos estar estudando sobre esse assunto no dia de hoje, para nós entendermos que nós precisamos ter uma espiritualidade saudável e tranquila, porque só assim nós vamos alcançar as bênçãos de Deus para a nossa vida, só assim nós vamos entender os propósitos de Deus para a nossa vida. E se nosso relacionamento com Deus e nossa vida espiritual não estiver saudável, nada vai adiantar nos esforçarmos tanto. Precisa estar saudável e precisa ser de uma forma natural, tranquila, que agrada a Deus. Ao criar o homem, Deus estabeleceu um relacionamento íntimo com ele. Esse relacionamento íntimo é baseado na comunhão, na paz, na harmonia. E Deus, em todo o tempo, ele estava cumprindo com o que ele estabeleceu, visitando o homem, conversando com o homem, se relacionando com o homem. Mas, infelizmente, como nós já estamos estudando no decorrer desse trimestre, que o pecado afetou todo o estado original do homem e, por isso, o homem tem dificuldade de concentrar a sua vida espiritual em Deus. As áreas emocionais e espirituais estão intimamente ligadas. Não tem como, amados, nós buscarmos a direção do Senhor e buscarmos a presença do Senhor apenas espiritualmente e esquecer de partes da nossa vida. Nós somos um ser integral. Nós temos corpo, nós temos sentimentos, nós temos emoções e precisamos de cuidar de todas elas, porque se as nossas emoções não estiverem bem, a nossa espiritualidade é afetada e nós não conseguiremos buscar a presença de Deus, adorarmos a Deus de uma maneira plena, porque estamos com o nosso emocional muitas vezes abalado, frustrado, preocupado com alguma coisa. Então é necessário nós cuidarmos das nossas emoções para que nós possamos servir a Deus com paz, harmonia e alegria. Então, amados, nós precisamos cuidar da nossa vida espiritual, sim, é muito importante, mas nós não podemos também ignorar ou negligenciar as nossas emoções. Então, nós precisamos tratar do nosso emocional, sabe, amados? Quando o nosso emocional está bem, está equilibrado, nós fazemos o reino de Deus crescer, nós amamos mais as pessoas, nos relacionamos melhor com as pessoas, cuidamos melhor das pessoas. Então, não adianta nós querermos
fazer as coisas na casa de Deus, no reino de Deus, sendo que o nosso psicológico não está bem, sendo que as nossas emoções não estão bem, nós vamos acabar trazendo coisas da nossa vida pessoal para o meio da igreja. Nós vamos acabar misturando as coisas e não vamos fazer o nosso trabalho no reino de Deus bem feito. Então, é necessário primeiro nós cuidarmos da nossa vida emocional para podermos cuidar de alguma coisa no reino de Deus e na obra de Deus, para que ninguém saia prejudicado. Nós vemos muito as pessoas sendo feridas ou ferindo alguém na igreja. Às vezes falam que nem gostaria de falar, mas falou. Então, isso nós precisamos nos preocupar para que nós não venhamos trazer graves consequências no nosso meio. Às vezes nós temos líderes que esbraveja e está irritado e acaba prejudicando. Então é muito importante nós pararmos um pouco, cuidarmos do nosso emocional para depois cuidarmos da espiritualidade das pessoas e da nossa também. A importância de considerar a totalidade do ser humano. É por isso que nós estamos estudando sobre esse assunto durante esse trimestre, porque nós precisamos nos preocupar com todas as áreas da nossa vida. Nós precisamos nos preocupar com a nossa vida espiritual, sim, muito, e de maneira nenhuma deixar de lado. Mas nós precisamos entender que nós precisamos cuidar do nosso emocional todos os dias. Durante muito tempo, nós temos observado que o número de pessoas com ansiedade, com depressão e outras doenças emocionais tem aumentado bastante. Nós não podemos simplesmente virar as costas para essas pessoas e fazer de conta que nada disso está acontecendo. Nós temos que buscar, compreender, entender e melhorar a cada dia. Porque as questões emocionais, elas influenciam muito as pessoas. As pessoas podem deixar de ler a Bíblia, as pessoas podem deixar de orar, as pessoas podem deixar de congregar, as pessoas podem deixar de amar uns aos outros quando a sua vida emocional não está bem. E nós somos o corpo de Cristo e precisamos cuidar uns dos outros. Nós fomos criados por Deus como seres únicos. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Porém, cada um de nós tem sua própria identidade. Cada um de nós tem sua própria digital, tem seu próprio DNA. Ninguém é igual, mesmo que as pessoas sejam gêmeas, mas elas têm sua própria personalidade. Então, cada um tem sua própria personalidade e tem temperamentos diferentes. Nós podemos observar isso na palavra de Deus. Marta e Maria eram duas irmãs completamente diferentes uma da outra. Marta, ela se preocupava com tudo o que estava acontecendo ao seu redor. E aqui eu quero ressaltar que Marta, ela buscava também a presença de Deus. Quando Jesus fala que Maria escolheu a melhor parte, Jesus não está dizendo que Marta não tinha interesse pelas coisas de Deus, tinha. Acontece, amado, que Marta, ela se preocupava em acolher as pessoas, em dar alimento para as pessoas. Jesus chegou na casa dela, Maria correu para os pés de Jesus e ficou ouvindo o discurso de Jesus. Mas as pessoas precisavam de lugar para sentar, as pessoas precisavam de comida e Marta estava preocupada em alimentar todas aquelas pessoas. Marta estava preocupada em acomodar todas as pessoas. Então, nós observamos aqui que Marta tinha temperamento e personalidade diferente da de Maria. Outro exemplo que nós temos de temperamento e personalidade bem diferente e que eram irmãos é Jacó e Esaú. Esaú escolheu viver do campo e cuidar de animais e etc. E Jacó escolheu trabalhar na cidade. Então, eles tinham
escolhas diferentes, eles tomavam decisões diferentes. Então eram irmãos, habitavam na mesma casa, mas tinham sua própria personalidade. Aí você diz, irmã Raquel, o que você quer dizer com isso? Onde você quer chegar? Que as nossas emoções também são diferentes umas das outras. Todos nós temos maneiras diferentes de como lidar com as situações. Tem coisas que acontecem na minha vida que não me abala, eu sei lidar com aquela situação, mas tem um irmão do meu lado que aquilo trouxe grande abalo para a vida dele, aquilo trouxe uma desestrutura para a vida dele. E nós não podemos criticar uma pessoa por ela não suportar determinada coisa, porque ela tem suas emoções diferentes da minha, a personalidade, o temperamento dela é diferente do meu. Então, mesmo nós sendo criaturas diferentes umas das outras, com todas essas diferenças, e mesmo o pecado entrando no mundo, Cristo, Deus, não nos abandonou. Ele nos entende nos mínimos detalhes. Se ninguém, amado, te entende, se ninguém te compreende, se ninguém observa como você tem vivido, eu quero te dizer, Deus está te vendo, Deus está cuidando de tudo, Deus vai enviar o socorro para a tua vida, Ele vai restaurar as tuas emoções, Ele vai restaurar teu temperamento, Ele vai te restaurar por completo, Ele está interessado em te curar. Então entregue todas as tuas emoções para Deus, entregue todos os seus problemas, dificuldade para Ele, converse com Ele e Ele irá resolver as tuas causas. Tópico 2, a relação entre a espiritualidade e o emocional. E aqui nós vamos comentar sobre Caim e Abel, que está registrado em Gênesis capítulo 4. Nós conhecemos, já ouvimos falar ou já lemos sobre Caim e Abel, que Caim era uma pessoa que era desequilibrado tanto espiritualmente como emocionalmente. Olha só, amado, quem primeiro ofertou ao Senhor? Foi Abel ou foi Caim? Caim, ele que teve a iniciativa de ofertar ao Senhor, mas ele não ofertou ao Senhor de uma forma equilibrada. Então não adianta nós querermos ser o primeiro a ofertar ao Senhor, não adianta nós querermos ser o primeiro a chegar na igreja, o primeiro da frente quando alguém quando é chamado a uma convocação, e mesmo que tenhamos vontade, mas se nós não estamos bem, se a nossa vida espiritual não está bem, se o nosso emocional não está bem, não adianta querer sermos o primeiro. Caim foi o primeiro que teve interesse de ofertar ao Senhor, mas estava totalmente desequilibrado. Então, amado, Deus, Ele observa, não é quem chega primeiro, Ele observa a intenção, se nós estamos fazendo aquilo realmente para lhe agradar ou simplesmente por uma obrigação. Deus, Ele conhece, não adianta nós estarmos na frente e queremos sempre ser o primeiro, sempre ser destaque, sempre mostrar, estarmos adiantados, sendo que ali nós estamos apenas de aparência. Nós precisamos nos entregar corpo, alma e espírito. O texto bíblico afirma que depois de um tempo, Caim e Abel vieram à presença do Senhor e ofertaram ao Senhor. Caim era lavrador, portanto, ele trouxe dos frutos da terra e ofertou ao Senhor. Abel era pastor de ovelha, ele escolheu lá no campo a sua melhor ovelha e trouxe ao Senhor. Porém, os dois estavam ofertando ao Senhor. Aparentemente, os dois estavam na presença do Senhor, mas Deus se atentou para a oferta de Abel e não se atentou para a oferta de Caim. Por quê? Os dois não estavam ofertando, os dois não estavam na presença de Deus. E por que Deus se agradou apenas de um e não se agradou de outro? Porque Deus, querido, Ele não olha
como o homem olha. Deus, ele vê o nosso coração. Então, nós sabemos que Deus escolheu Davi, porque Deus não estava olhando para a estatura, Deus não estava olhando para a beleza, Deus estava olhando para a intenção do coração do homem. E foi por esse motivo que Deus não se agradou da oferta de Caim, porque ele estava fazendo, talvez porque tinha que fazer, era uma obrigação fazer e eu vou fazer e tal. E Abel não, ele entendeu que ele precisava ofertar ao Senhor da sua melhor maneira. Deus amado, Ele conhece quando nós estamos pregando, quando nós estamos cantando, se aquilo que nós estamos fazendo no reino de Deus é apenas por aparência, para nos mostrar para as outras pessoas ou para agradar a Deus. Nós precisamos buscar agradar ao Senhor. Olha só como a espiritualidade e o emocional de Caim estava completamente desequilibrado, desestruturado e abalado. Quando Deus não gosta da sua oferta, em vez dele buscar o perdão de Deus e dizer, não, Deus, eu vou de novo buscar do fruto da terra e agora eu ofertarei e darei o meu melhor a ti. Não, ele ficou zangado, ele ficou irado. Sabe, igual pessoas que levam o seu playback e para cantar e o pastor não chama ele para cantar, que ele fica com raiva, que ele fica zangado. Se não for chamado para cantar todo domingo, ele fica irado. Então essa pessoa, ela tem sua espiritualidade desequilibrada e nós não vamos para a igreja só para ter oportunidade, até porque não dá para dar oportunidade para todo mundo. Nós vamos para adorar o Senhor, nos entregar, nos ofertar ao Senhor. Acontece pessoas que passam tempos e tempos sem receber oportunidade, que quando recebe faz aquele comentário lá na frente, irmão, quero agradecer a Deus pela oportunidade, eu estou tanto tempo aqui, nunca tive a oportunidade. São coisas que não agradam ao Senhor. O importante é nós estarmos ali ofertando o nosso melhor a Deus, que é a nossa vida. E Abel é aquele tipo de pessoa que ele está na igreja, ele não está preocupado se vão dar oportunidade para ele. Ele está ali para adorar, para se entregar, para mergulhar, para se derramar na presença de Deus. Então, busque, amado, sua espiritualidade, busque equilibrar o seu emocional também. E vamos parar com isso, porque Deus não se agrada. Então Deus diz para Caim, por que tu tá com raiva, Caim? Ele saiu irado. Se fosse uma pessoa no dia de hoje, saia chutando todo mundo, chutando cadeira, chutando tudo. E Deus, o que foi mesmo que aconteceu, Caim? Por que tu tá zangado? Por acaso eu não teria me atentado para a tua oferta se tu tivesse feito bem feito, se tu tivesse ofertado de todo o teu coração, eu teria me agradado da oferta de Caim e teria me agradado da tua também. O que eu quero dizer com isso, amado? Que Deus, Ele quer abençoar a minha vida e Ele quer abençoar a tua vida. Deus tem bênção para todos nós no seu reino. Não é que uma pessoa está se destacando no reino de Deus, que Deus vai querer abençoar só aquela pessoa e Deus não vai querer me abençoar. Deus tem bênção para ti também, amado. Deus tem bênção para todos nós. Mas busque fazer a vontade de Deus e agradar a Deus e não as pessoas. E deixa que Deus sopre teu nome sobre esta terra. Então aqui em Gênesis capítulo 4 surge o primeiro assassinato na história da humanidade, por conta da inveja que entrou no coração de Caim, por conta de sua espiritualidade estar desequilibrada. Preste atenção, ele era crente, estava ofertando ao Senhor. Mas a sua oferta não agradou o Senhor porque ele não estava bem consigo mesmo. Nós precisamos cuidar do nosso emocional para podermos fazer algo para Deus. Então vamos buscar a cura diante de Deus. O que ele fez diante de Abel? Por que tu é melhor do que eu? Me mostra onde que tu é melhor do que eu. Porque tu ofertou, eu também ofertei. Por que Deus ama mais a tu do que a mim? Então ele fez um julgamento precipitado, sem necessidade alguma, em vez dele ir buscar a cura para ele. Sabe,
Quantas vezes, amados, nós já passamos por isso? Quantas vezes nós também já fizemos isso? Nós já passamos por isso, nós já fizemos isso. E vamos pedir perdão ao Senhor hoje. Vamos buscar a nossa cura espiritual e emocional. Tópico 3, a importância do ajuste emocional. Glória a Deus, isso é muito importante e nós não vamos negligenciar a partir de hoje. Porque nós já estamos vendo desde o início da nossa aula que a falta de equilíbrio emocional pode afetar o nosso relacionamento com Deus e com o nosso próximo. A alegria do Senhor é um remédio poderoso. No Salmo 100 nós vemos: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Primeiro que nós devemos fazer, celebrar com júbilo ao Senhor. Segundo, servir ao Senhor com alegria. Terceiro, apresentai a Ele com cântico. Então, nós não podemos servir ao Senhor rancorosos, nós não podemos servir ao Senhor com inveja e nós não podemos servir ao Senhor como se fosse uma obrigação. Ir para a casa do Senhor, trabalhar no reino do Senhor, não é um serviço obrigatório. O que tem de muita gente doente emocionalmente tem se desgastado na casa de Deus e tem feito um trabalho como se fosse uma obrigação. Servir ao Senhor com alegria. Se aquilo que tu está fazendo na casa do Senhor não está te dando alegria, você tem que parar para buscar o equilíbrio espiritual e emocional. Tem muita gente que está desgastado, mas continua se explorando, dizendo, não, eu consigo, não, eu posso. E está todo mundo vendo que ele não aguenta mais, que não suporta mais. Não é obrigação, amado. Temos que servir ao Senhor com alegria. Entenda uma coisa, o reino de Deus não é serviço. Se você está indo para a igreja, está dirigindo um departamento, está dirigindo uma igreja, está entendendo aquilo como uma obrigação, como serviço, é hora de refletir. Porque devemos servir ao Senhor com alegria, celebrai ao Senhor. Todos os moradores da terra, servir ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Isso tem que ser todo dia, em todo o tempo da nossa vida. E se hoje ou amanhã você entrou na igreja ou qualquer coisa que seja relacionada ao reino de Deus e aquilo está te causando frustração, está te causando problemas, pare, cuide de si mesmo para poder cuidar do reino de Deus. Isso é muito importante. Quem nos ensina isso é Paulo, em sua carta a Timóteo. Ele observava que Timóteo tinha uma enfermidade no estômago e que Timóteo andava muito chorão e tudo. E ele disse, olha, Timóteo, cuide de ti mesmo e cuide do reino de Deus. Então, amados, nós precisamos sim cuidar, fazer a obra do Senhor, mas tem que ser com alegria. E ele disse, se não está mais sentindo essa alegria, busque essa alegria no Senhor, porque fazer a obra do Senhor, trabalhar no reino de Deus, tem que ser prazeroso, tem que sentir alegria. E se não está sentindo isso, busque novamente despertar o dom de Deus que há em ti, porque foi isso que Paulo disse a Timóteo, não podemos negligenciar o dom de Deus, porque com o passar do tempo, de tanto nós trabalharmos, nós vamos entendendo que aquilo é serviço. E já não fazemos mais com aquele entusiasmo, com aquela alegria, com aquela expectativa, sabe? Nós precisamos ter essa expectativa. Às vezes nós vamos para a igreja, nós já sabemos quem vai cantar, quem vai pregar, nós já sabemos como vai ser o culto. Mas todo culto, amado, nós precisamos criar uma expectativa. Porque o Espírito Santo está lá. E se o Espírito Santo está, há poder, há restauração, há renovação, há salvação, há libertação. Então nós precisamos buscar isso, criar novas expectativas quanto estarmos na presença do Senhor Jesus.
Então, o que que nós vamos fazer a partir de hoje? Reavivar o dom de Deus, sabe? Quando você iniciou o seu ministério, aquele entusiasmo, aquela alegria, aquela fome, aquela sede de fazer o reino de Deus crescer. A partir de hoje nós vamos buscar de novo e a partir de hoje nós vamos criar novas expectativas. Reaviva o dom de Deus que há em tua vida e sirva a Deus com alegria. Celebre ao Senhor todos os dias e apresentai a Ele todos os dias um cântico novo. Agora nós vamos falar sobre flexibilidade, que é muito importante, porque nós precisamos buscar isso todos os dias. Quando nós temos um conhecimento já elevado, não significa que nós não vamos aprender com pessoas que estão iniciando. Ou porque eu já tenho conhecimento muito grande. Tem gente que não vai mais para a escola bíblica dominical porque já leu a Bíblia ou que já sabe tudo que o professor vai falar, tudo que vai ser falado na escola bíblica dominical, ele já sabe. Então ele não acha interessante, não vê necessidade de ir para a escola bíblica dominical, porque vai ter só uma pessoa lá falando e eu já sei de tudo aquilo que aquela pessoa está falando, então não há necessidade de eu ir para a escola bíblica dominical. Isso é não ser flexível, entender que precisa aprender uns com os outros. Todo dia, amado, nós temos coisas para aprender. Nós temos sempre o que aprender com as pessoas. E se você entende que já sabe de tudo, então vá para ajudar. Porque se você está num patamar mais alto, o que está aqui vai precisar da tua ajuda. Então, se está de igual para igual, os dois vão trabalhando junto no reino de Deus. Então nós precisamos ser flexível quanto a isso. E também na questão de desentendimento, de discórdia, que um concorda com uma coisa, o outro não concorda, e aí acontece aquele alvoroço, aquela briga, aquela desunião, intriga e tudo. Precisamos ser flexível, porque todo mundo tem sua própria personalidade, todo mundo tem seu próprio temperamento e nós precisamos também ser flexível quanto a isso. Isso é só na igreja? Não. Em casa e no trabalho. Tem gente que não perde discussão por nada, quer estar certo a qualquer custo. E a discussão nunca vai acabar se você não for flexível. Nós precisamos ser flexível. E isso eu aprendo bastante na lição de hoje. Então, vamos ser sensíveis ao Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo, ele nos entende, ele nos compreende e ele não quer que haja intriga e desunião em nosso meio. Então, amados, não há como separar a nossa espiritualidade do nosso emocional. Precisamos estar bem para buscarmos a presença do Senhor, para nós nos relacionarmos com o Senhor e para nos relacionar também com as pessoas que nos cercam, porque nós somos o corpo de Cristo e precisamos estar bem uns com os outros, vamos amar uns aos outros, vamos perdoar uns aos outros e vamos cuidar uns dos outros, em nome de Jesus. Vamos parar de criticar, vamos parar de ter inveja, vamos parar de observar a vida do outro e vamos estar na presença do Senhor corretamente. Então vamos orar, feche seus olhos aí onde você estiver. Se você puder erguer suas mãos aos céus, erga suas mãos aos céus para implorar pela sua misericórdia. Querido Deus, eterno Pai, te louvamos por mais esta aula. Nós vimos aqui, Senhor, que precisamos cuidar da nossa vida espiritual e também do nosso emocional para que tenhamos uma vida equilibrada em Tua presença. Em nome de Jesus, eu quero te pedir neste momento que o Senhor venha me curar, restaurar o meu emocional, restaurar meu temperamento, meu equilíbrio, em nome de Jesus. Eu oro para que em tudo em mim esteja de acordo com a Tua palavra. Eu quero orar por cada pessoa, Senhor, que assistiu esta aula. Que o Senhor possa tratar do seu emocional e do seu espiritual no dia de hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, desperta
desperta o dom de Deus que há em nós, reaviva novamente a chama do teu Espírito Santo, a alegria de te servir, sabe, Senhor, aquela expectativa de bênção, de mudança, em nome de Jesus, nos cura totalmente, que nós possamos ser bênção para as pessoas que estão ao nosso redor, em nome de Jesus, que a partir de hoje sejamos líderes flexíveis, em nome de Jesus, que Deus te abençoe e até a nossa próxima aula.